Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando aqui nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, como prometido na última segunda-feira, cá estou. O tema do programa hoje foi dado o start. Então saia daí não, roda a nossa introdução, porque hoje o programa vem daquele jeito, hein? Muito bem, cá estamos mais um dia. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela, hein? Opa, Edson, hoje é quarta-feira, sim, hoje é quarta-feira, que nem nós conversamos na última segunda-feira, né, no nosso programa, dia oficial do nosso programa, que é na segunda-feira. Nós estamos fazendo apenas alguns programas extra, gravando alguns conteúdos a mais, devido ao julgamento que deu início ontem, né? Foi dado o start. Então, gente, mais Brasília sendo Brasília. Para quem acha que é somente o julgamento que movimentou ontem a nossa capital aqui do Brasil, aqui Brasília, se enganou completamente, hein? Tivemos muito mais além do julgamento que foi dado início ontem. Claro que nós vamos comentar, mas eu não poderia deixar de colocar aqui hoje, aqui neste vídeo, aqui neste programa hoje, essas partes aqui, ó, que nem desembarcou totalmente agora do governo União Brasil e PP, né? Nessa daí são 109 deputados que deixam de apoiar o governo e 2 ministros que vão ter que tomar a decisão. O ministro do Esporte, André Fufuca, do PP, né? E do Turismo, o Celso Sabino. Também vai ter que optar agora se acompanha o partido União Brasil ou permanece no governo. Olha aí o recado aí que foi dado ontem em uma coletiva de imprensa, junto União Brasil e PP. Roda aí. Luizinho, Pedro Lucas, a nossa amiga Tereza Cristina. Comunicado de Federação União Progressista. Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento, se a permanência persistir, serão adotadas punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e eleitores exigem dos seus representantes. Brasília, 2 de setembro de 2025. Bom, gente, se as coisas já não estavam fácil para o governo passar, aprovar ali suas emendas no Congresso, acho que agora fica um pouquinho mais complicado, né? Mas, vamos lá. Ah, Edson, essa daí foi o que aconteceu ontem? Não, gente, não. Teve mais bomba e bombas assim grandes, né? Ontem também lá em Brasília, com a participação do Eduardo Tagliaferro na comissão, né, que está ali investigando ali, Comissão de Segurança qual está investigando os abusos daquele suposto não, né? Todo mundo sabe que existiu aquele, vamos colocar lá, né? Que nem eles falam, aquela turma do mal, né? Aquele gabinete do ódio. Olha o que o Tagliaferro soltou ontem, lá na comissão, a respeito da eleição. Isso foi apenas um tópico. Quem quiser ver, entra, procura o vídeo ontem e assista. Tem muito mais denúncia e denúncias sérias, pesadas. Esse foi só um tópico, só a respeito das eleições de 2022. Roda aí.
Senhor senador Magno Malta, obrigado pela pergunta. O senhor tem acompanhado eu já há um bom tempo. Nossa conversa não se iniciou aqui hoje, nessa sessão do Senado. A gente já vem conversando há muito tempo, como tenho falado com demais parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. Confirmo sim que, de fato, não só no sentido das certidões feitas com relação ao 8 de janeiro, mas em todo o trabalho, no período eleitoral, houve-se não um monitoramento, mas sim um direcionamento determinado por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele enviava a mim e a outras pessoas vídeos, publicações em redes sociais, nomes, para que nós fizéssemos um levantamento e, até então, confeccionássemos um relatório, no qual esse relatório seria encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral, em seu gabinete, ou no Supremo Tribunal Federal, para o seu gabinete de lá, para que ele, via STF ou via TSE, o que naquele momento ele achava que era o melhor, porque é uma observação muito importante, muitas coisas acabavam saindo pelo Tribunal Superior Eleitoral, visto a menor burocracia, uma vez que Alexandre de Moraes era o presidente. Então, muitas vezes, isso era escolhido por ele. Quando não possível, ou quando é não tão urgente, ou com uma maior necessidade de como eu vou explicar, um trabalho mais elaborado, de uma participação de uma Polícia Federal ou de outros órgãos, era encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, e lá sim ele fazia toda essa maracutaia judicial que todos aí estão vendo e todos já sabem. Mas havia sim, de fato, um direcionamento político, de cunho político, feito por ele e por sua equipe, seus colaboradores mais próximos, com o objetivo de, naquele momento, denigrir a imagem de um polo político e exaltar a imagem de outro polo político. Isso é gravíssimo e isso atentou contra as eleições. Opa, então quer dizer então que houve sim, né, assim, um gabinete do ódio em exercício, e não era assim o gabinete do ódio dos bolsonaristas? Gente, e aí? O que vocês acham? Dá para acreditar nas palavras do senhor Tagliaferro ou não? Gente, que nem eu falei, ó, tem muito mais vídeo, tem muito mais conteúdo dele, tem muitas mais denúncias que ele apresentou. Eu não vou colocar aqui para não estender muito o nosso vídeo hoje de quarta-feira, mas tem muita coisa que ele falou lá e grave, né? Muitas coisas graves. Edson, você não vai falar da CPMI? Calma. Sexta-feira a gente volta aqui e fala um pouquinho de CPMI. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que rolou ontem, né, na abertura do julgamento lá todo mundo está falando julgamento do Bolsonaro, mas na verdade é uma turma qual está sendo julgada em grupo, né, no núcleo. Então, vamos lá, a abertura foi feita pelo Zanin, né, que é presidente ali da primeira turma ali. Zanin, este mesmo que era defensor do Lula até ser indicado ao cargo de ministro. Roda aí como foi a abertura. Vamos explanar um pouquinho para quem não viu, para quem não entende como foi feito ontem a abertura e como vai seguir o rito de julgamento até o final. Claro que, mais uma vez eu falo, está sendo algo mais midiático do que jurídico. Muitos falam que é um jogo de cartas marcadas, porém nós não sabemos o que pode vir a acontecer, já que nós estamos no Brasil. Roda aí a abertura aí ontem do julgamento aí do núcleo que envolve o Bolsonaro. Roda aí. Disponíveis nas plataformas e redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao rito do julgamento dessa sessão, em respeito ao regimento interno e demais normas processuais, os ministros dessa primeira turma
deliberaram que os trabalhos seguirão a seguinte ordem. Primeiro, leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator. Segundo, apresentação da sustentação oral pelo Procurador-Geral da República pelo prazo de 1 hora, mas devido ao grande número de réus, desde já fica autorizada a prorrogação por mais 1 hora, se for necessário, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, será facultada a sustentação oral das defesas pelo prazo de 1 hora, na seguinte ordem. Primeiro, o réu colaborador e depois na ordem apresentada na denúncia. 4. Após as sustentações orais, o tribunal realizará o julgamento da ação penal, decidindo pela procedência ou improcedência da ação. E depois, caso haja réus condenados, será deliberada a análise da dosimetria da pena. 5. Apresentação do voto pelo relator. E 6. Abertura da votação pelos demais ministros. Então, prestados esses esclarecimentos, apregou para julgamento a ação penal 2.668 para análise da procedência ou improcedência dos pedidos. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. Bem, gente, e após a fala aí a abertura do ministro Zanin, qual preside a primeira turma, né, ele passou a fala para o ministro Alexandre de Moraes, qual é relator, promotor, investigador, juiz, vítima, e o único que pode se dizer que é o ministro, né, da Justiça, do mais alto escalão da Justiça, que já sofreu ali a penalidade da Lei Magnífica e continua exercendo o seu cargo como se nada tivesse acontecido. Culpa dele? Não. Culpa dos senadores que ainda não fizeram nada para castrar. Quer dizer, fizeram, porém ainda não saiu de cima, não tirou assim, debaixo do popô, o pedido de impeachment dele, né, o Davi Alcolumbre, é isso, Senado? Tá faltando o senhor se mexer também, né? Mas olha só, um pouquinho só do que ele falou ontem na abertura, o senhor relator, como a gente já sabe, esse relator, ele é totalmente, né, assim, nada amiguinho, né, de uma das vítimas, de um dos réus, né, nem vítima, um dos réus do processo, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Roda aí só um pouquinho aí. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, eu acho importante esclarecer, nós chegamos hoje, o Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal
conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Um país, e consequentemente sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um estado de exceção e uma verdadeira ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Gente, vocês acharam que eu ia ter que ouvir? Isso daqui é pouquinho que eu coloquei aqui para vocês. Foi só um pedacinho só dele falando. Vocês viram que ele sempre quando fala é com uma energia na voz assim, soberbo, né? O todo autoritário. Então, de outro lado, logo depois dele, falou o PGR, senhor Paulo Gonet, né, que eu não sei, gente, ele estava assim com a voz meio para dentro, meio inquieto na cadeira, se mexendo. Sabe quando a pessoa está com medo de ler um papel que foi dado na mão dela? Dá uma olhadinha aí. Ele fez a acusação, pediu, né, que os réus fossem condenados, pediu a condenação do grupo, mas eu não sei, deu a impressão do que ele estava com medo do que ele estava lendo ali. Roda aí um pedacinho aí, tire vocês suas conclusões. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ministro Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, senhores advogados, senhores que acompanham este julgamento. É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada. Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição belicosa, ultrajante dos meios dispostos pela ortodoxia constitucional para dirigir o seu exercício e para gerir a transição do poder político. A ordem disposta na Constituição dispõe de meios institucionais para atalhar investidas contra ela própria e o seu espírito. O controle de constitucionalidade é uma dessas formas, suficiente tantas vezes para remediar desvios jurídicos da estrutura da ordem. Nenhuma providência jurisdicional, contudo, é de valia contra a usurpação do poder pela força bruta,
que aniquila a organização regular desejada e arquitetada pela cidadania expressa pelo seu poder constituinte. Em casos assim, se a intentona vence pela ameaça do poderio armado ou pela sua efetiva utilização, efetivamente não há o que a ordem derruída possa juridicamente contrapor. A defesa da ordem democrática, contudo, acha espaço no direito democrático para se reafirmar, avantajar e dignificar quando o ataque iniciado contra ela não se consuma. Nesses casos, atua o Código Penal no capítulo dos crimes contra as instituições democráticas, prometendo castigo a atos de, artigo 359, letra L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Da mesma forma, é combinada a pena para atos caracterizadores de tentativa de golpe de Estado, consistentes em, artigo 359, letra M, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Punir a tentativa frustrada de ruptura com a ordem democrática estabelecida é imperativo de estabilização do próprio regime, opera como elemento dissuasório contra o ânimo por aventuras golpistas e expõe a tenacidade e a determinação da cidadania pela continuidade da vida pública, inspirada no protagonismo dos direitos fundamentais e na constância das escolhas essenciais de modo de convivência política. As afrontas assintosas e belicistas contra a ordem constitucional democrática podem assumir formas diversas. A história registra profusão de ensaios dessa espécie. Os golpes podem vir de fora da estrutura existente de poder, como podem ser engendrados pela perversão dela própria. O nosso passado e o de tantas outras nações oferecem ilustrações desta última espécie. O inconformismo com o término regular do período previsto de Mano costuma ser fator deflagrador de crise para a normalidade democrática provocada pelos seus inimigos violentos. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. E aí, meus amiguinhos internautas, o que vocês me dizem desse comportamento assim, nada normal, né? Uma pessoa, se foi você que escreveu um texto, eu acho que você não vai ler ele com medo, vai colocar assim sua voz para fora, vai se impor, até porque você está fazendo um pedido, né, de condenação para pessoas quais você tem convicção, você tem certeza que elas cometeram aquele crime, né? Então, eu não sei a atitude dele, a forma dele falar, dele ler, né, aquele papel que ele estava lendo, né, foi uma forma assim meio que, será que eu estou falando a coisa certa? O que vem na próxima linha, né? Senhor Gunê, tá difícil, né? Mas o senhor foi reconduzido ao cargo, né? Por que será, não? Por que será que o senhor foi reconduzido ao cargo? Será que o senhor está sendo o ouço e obedeço perfeito, né? Então, bom, gente, mas este foi apenas as falas iniciais. Depois teve alguns advogados já de defesa, já apresentaram, já fizeram sua sustentação oral. Hoje deu continuidade, né, nessas defesas, e depois das defesas terminarem, vai ser começado a ler os votos, né, vai ser feito os votos sobre condena, não condena, quem vai preso, quem não vai preso, quantos anos vai ficar preso, quem não vai ficar preso, enfim. Esse julgamento ele vai se estender até
o dia 10. Então, até o dia 12, desculpa, até o dia 12, né? Próxima sexta-feira da semana que vem. Lembrando que neste domingo, dia 7 de setembro, está marcado uma manifestação da turma da direita. Então, o que será que ainda vai acontecer? O que vem aí pela frente aí nesses próximos dias? Claro, estaremos aqui, voltaremos na próxima sexta-feira agora com mais um pouquinho do que rolou na quarta, na quinta e, se der, o que vem hoje na sexta-feira. E vamos falar um pouquinho mais sobre esse julgamento, agora explanando na sexta-feira o que a defesa já apresentou, o que eles alegaram, fazendo um resumão do que aconteceu de terça a quinta. Então, meus amigos internautas, conto com vocês aqui na próxima sexta-feira novamente em um novo vídeo, né? E deixe seu like aí, se inscreva, nos acompanhe, porque aqui o programa Papo Reto, que nem eu sempre falo, nós não temos patrocinador. O nosso maior patrocinador é vocês que deixam seus likes, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha a gente pela nossa fanpage, né? Vocês são os nossos maiores incentivadores. Eu falo, eu saio todo dia de casa, vou trabalhar, volto e preparo esses conteúdos com muito amor e carinho. Por quê? Porque eu acredito em um dia nós vamos viver em um país melhor. Então, um forte abraço a todos e até sexta-feira. Eu já ia falar até semana que vem? Não, até sexta-feira com um pouquinho mais do que está acontecendo em Brasília, nosso julgamento em andamento e em torno dele as notícias mais relevantes. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau! Web TV Marte, de Tietê para o mundo.